basicamente, Marcos, no capítulo 8, eu não dei um título a esta mensagem. Você pode dar o título, você que gosta de anotar, você pode dar o título que você quiser ao final, né? Mas se desse o título, seria Marcos 8, de 22 a 26. Marcos 8, de 22 a 26 é o nosso texto dessa noite. Acredito sinceramente e profundamente que Deus vai falar ao seu coração, não importa a sua idade, Ele vai ministrar verdades e revelação profunda da palavra ao seu coração. A revelação é profunda porque ela vai entrar em você, mas não sou eu que faço isso, é o Espírito de Deus. E à medida que você se abre ao que o Espírito de Deus tem a dizer, e não sou eu que tenho a dizer, as minhas palavras são as minhas palavras, mas o Espírito do Senhor pode tomar o texto, tomar o ambiente e aí sim falar diretamente, Ele se conectar com você. É nesse sentido que João diz que a gente não necessita de ninguém que nos ensine nada quando nós temos a unção do Santo, que é a unção do Espírito Santo. Não é que nós não precisamos mais de pastores, não precisamos mais de mestres, não precisamos mais de profetas, apóstolos, evangelistas, não é isso. É que à medida que estas palavras vão sendo ministradas pelos mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, o Espírito de Deus vai colocando dentro de nós aquilo que Ele quer gravar em seu coração. Porque nem todas as palavras que um pregador fala servem para você. Nem todas as palavras que um profeta ministra aqui servem para você. Nem todas as palavras que o bispo fala aqui servem para você. Mas durante a mensagem, uma ou outra expressão, ou palavra, ou texto, ou versículo, o Espírito Santo toma e guarda, grava em você. É aquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. É aquilo que Ele quer falar com você. Às vezes você pode passar 1 hora aqui e apenas em alguns segundos você ouvir apenas aquilo que o Espírito Santo quer em segundos. Mas durante 1 hora, aquela 1 hora não é que não foi útil, que não serviu. Serviu disciplina, espiritualidade, mente focada em Deus. Você, de alguma maneira, está construindo um ambiente espiritual dentro de você. Mas o Espírito Santo só precisou de alguns segundos para gravar uma verdade no seu coração. Amém? Eu creio muito nisso. Eu sei que o Espírito de Deus fala apenas a palavra que Ele quer dizer. São estas palavras que você anota. São estas palavras que você marca, faz um banner. São essas palavras que você digita e que você realmente guarda com você, porque elas vão ser aquilo que motiva o teu dia a dia. Amém? Então, Marcos 8, de 22 a 26, o texto é curto. Diz assim: então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Marcos 8, 22 a 26. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem. Jesus só cuspiu 2 vezes, né? Cuspiu, os únicos 2 milagres totalmente estranhos, fora do padrão, do natural que Jesus fez. 2, Jesus fez com cuspe, né? Cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ele não estava vendo completamente. Então Jesus novamente pôs as mãos, não colocou cuspe de novo não, novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, diga claramente, muito bem, ficou restabelecido, distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Esse é o texto. A gente tem que passar agora a compreender o que eu chamo de entendimento e revelação sobre o texto.
É a partir desse momento que você presta mais atenção. Existem entendimentos sobre esse texto e existem revelações sobre esse texto. É isso que vai criar resultados espirituais em sua vida. Duas coisas são técnicas, por isso são entendimentos e não revelações. Duas coisas são técnicas. A primeira é o contexto para os estudantes de teologia, tanto os que estão aqui como os que vão assistir posteriormente. Para os estudantes de teologia, não há, por exemplo, um contexto maior. O contexto é a própria narrativa desses versículos. Qual é o contexto do capítulo, o contexto maior no qual está inserido isso? Esse mesmo. O contexto aqui é chamado de perícope. A perícope é o pedaço separado do texto, mas esse texto, se tivesse em outro lugar, ou em qualquer outro livro da Escritura, teria o mesmo sentido. Não importa, aqui não importa onde o texto está, porque o contexto é a narrativa. Esta semana, um jovem estudante de São Paulo me fez também essa pergunta: mas e o contexto no qual está tal coisa, etc e tal? Eu falei: olha, só há contexto quando há narrativa. Ele é um estudante, eu tive que explicar a ele que eles me perguntam as coisas, eu disse: só há contexto quando há narrativa. Se não há narrativa, não há contexto. O que isso significa? Significa que, às vezes eu estou lendo uma passagem bíblica, o Sermão da Montanha, que durante esta semana nós vamos começar a trabalhar no Instagram. Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, qual é o contexto do Sermão da Montanha? Um sermão na montanha. Não há outro contexto. O sermão foi feito na montanha. O contexto é esse. Agora, do que Jesus fala no Sermão da Montanha? Uma série de máximas. Ele vai juntando um monte de textos. O que eles estão se lembrando é que Jesus falou sobre diversos assuntos. Cada assunto em si mesmo é o seu próprio contexto. O contexto geral é: Jesus está sentado no monte falando na montanha. Não tem mais nada. Então, o contexto só existe quando há narrativa. Quando você está lidando com uma carta dos apóstolos, há contextos na carta. Mas, por exemplo, 1 Coríntios, que nós separamos, 1 Coríntios em capítulo 7, o contexto de Coríntios 7 é casamento. Casamento, divórcio ou não, porque ele não fala de divórcio, a separação de corpos, casamento e separação de corpos, e os que ficam solteiros. Esse é o contexto de Coríntios 7. Coríntios 14, 12 e 14 é o contexto dos dons. Os capítulos falam de dons. Capítulo 13, o capítulo 13, o contexto dele é o amor. Então, nós podemos pegar em alguns lugares, você já sabe que o contexto não é a carta inteira, o contexto é o assunto sobre o qual aquele pedaço de texto está falando. Amém? Falei demais, não foi? Mas então é isso. Qual é o contexto desse texto? O próprio texto. O contexto é esse aqui. Não adianta olhar para depois, nem para antes, porque o que vem antes não diz nada, o que vem depois também não tem nada a ver com isso. Esse texto em si mesmo é o seu próprio contexto. Essa é a primeira parte técnica. A segunda parte técnica é o nome da cidade, Betsaida. Betsaida pode ser traduzida mais ou menos como casa da pesca. Interessante, Betsaida, alguns eruditos vão dizer assim: olha, o apelido de Betsaida é Pescápolis, porque é a cidade da pesca. É uma Pescópolis, ou uma Pescápolis, é uma cidade da pesca. Esta é uma palavra aramaica. A nossa tradução, Betsaida, vem de uma palavra aramaica que significa casa da pesca. Por incrível que pareça, para os estudantes, é a cidade onde nasceu Filipe, André e Pedro. A cidade, olha só, a cidade onde nasceram Filipe, André e Pedro é Pescápolis. É a cidade da pesca. Por isso que o nosso pastor Filipe gosta tanto de pesca. Tem tudo a ver o sentido espiritual de Filipe com pesca, né? Olha que coisa interessante. Ele só vive, ele está trabalhando o dia inteiro e está falando: eu quero pescar.
Eu preciso pescar. Entendeu? Porque Filipe e pesca tem tudo a ver. Ainda mais quando o cara nasce em Betsaida. Só faltou nascer em Betsaida, né? Mas olha só, também Betsaida é uma das cidades que rejeitaram Jesus. E das cidades, Cafarnaum, Betsaida ficava próximo, não é? Cafarnaum, Betsaida, Tiro e outras cidades que Jesus menciona por nome, ameaçando, declarando que a rejeição a Cristo e a incredulidade daquela cidade, daquele povo, ia culminar, ia resultar na destruição daquela região, até o ano 70, portanto, no máximo 40 anos depois que Jesus falou as palavras de que aquelas cidades que o rejeitaram seriam destruídas, no máximo 40 anos foi suficiente, todas elas foram destruídas e não sobrou nada. Betsaida é uma dessas cidades que Jesus menciona por nome. Em um determinado momento Jesus diz: olha, você será destruída porque rejeitaram a Jesus. O Jesus de amor que muitas pessoas falam, o Jesus que era amor. Bom, essas são as coisas técnicas. Agora vamos a outros entendimentos espirituais dentro do texto. O primeiro lugar você já viu, que eu mencionei, que era o contexto. O segundo lugar é o nome, parte técnica do nome da cidade. Vamos para a terceira coisa sobre o texto, que eu quero que você entenda. Algumas manifestações sobrenaturais divinas, escute isso, e o poder de Deus são liberadas com mais facilidade em ambientes favoráveis. Algumas manifestações sobrenaturais de Deus, poder de Deus, milagres de Deus, curas, sinais, prodígios, são mais facilmente liberados quando o ambiente é favorável. Ambientes de negatividade, escute isso, ambientes de negatividade e de incredulidade sempre prejudicam essa manifestação do sobrenatural de Deus. Deus perdeu o seu poder? Deus deixou, o poder de Deus diminuiu por causa disso? Não, a questão é outra. A negatividade de um ambiente, a incredulidade de um ambiente provoca barreiras para que o sobrenatural aconteça. Deus escreveu assim. Olha que interessante, vamos, se você puder acompanhar, no próprio em Marcos, no capítulo 6, no versículo 4 ao versículo 6, tem algo interessante. Jesus está em Cafarnaum, na sua cidade, ele mudou para Cafarnaum, onde ele está morando, é a região que Jesus está morando. E aí no capítulo 6, versículo 4, diz assim: Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta, foi nessa região que Jesus disse isso, nenhum profeta é desprezado a não ser, estão lendo aí, por favor, lê o texto, você precisa olhar o texto, Marcos 6, abra aí, versículo 4, por favor, parem de se mover, parem de falar e leiam o texto. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha só, por isso que a gente fala de ambiente de família, ambiente dentro de casa. Não, e olha o versículo 5 de Marcos 6: e não pôde fazer ali nenhum milagre. Está lendo? A sua Bíblia tem isso aí? No texto que você está lendo tem isso aí? Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Leia o texto, versículo 7, versículo 5 ainda, a não ser, ainda no versículo 5, curar os poucos doentes, fazendo o quê? Impondo-lhes as mãos. Versículo 6, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Leu esse texto? Não é que Deus perdeu o poder,
é que a incredulidade de um ambiente impede a manifestação. Deus, embora seja todo-poderoso, respeita os ambientes de fé. Deus, embora todo-poderoso, respeita o ambiente no qual as pessoas estão. Deus não invade. Ainda que em algum momento da história, Deus, inclusive da história bíblica, em algum momento específico, Deus não leve em consideração a vontade humana, isso ocorreu pouquíssimas vezes na história. Via de regra, Deus respeita o ambiente que os homens fazem. Às vezes nós perguntamos, por que Deus não vem e não destrói logo isso aí? Porque Ele não vai fazer isso. Por que Deus não veio e não impediu nada disso? Porque Ele não vai fazer isso. Deus respeita os ambientes que os homens constroem. Senão Deus seria um tirano. E Deus seria um governador que não levava em consideração a vontade das pessoas. Senão Deus teria construído robôs e não esperasse do arbítrio e da vontade da gente a adoração liberal, deliberada, espontânea. Se Deus não esperasse de nós adoração espontânea e deliberada, o contrário seria verdadeiro. Então Deus imporia a despeito da nossa própria vontade. Deus simplesmente iria impor, independente de gostar ou não, nós íamos ter que fazer e acabou. Mas nós nem sentiríamos isso, porque Ele teria tirado de nós a escolha. Mas Deus não tirou a escolha. E porque Deus não tirou a escolha, Deus respeita a escolha. Ainda que a escolha, a sua escolha ou a minha escolha, possa nos levar para o inferno, Deus respeita a nossa escolha. Por isso, em ambientes onde há incredulidade, Deus não opera. Numa família onde há incredulidade, Deus não opera. Numa família onde há o negativo, imagine, meus irmãos, desculpem, onde uma família que todos os dias se reúne de frente da televisão para assistir desde as 4 da tarde, das 2 da tarde até as 8 da noite, os noticiários da televisão. Eu te pergunto, o que é que há de positivo nesses noticiários das 2 da tarde, desde os programas de fofoca até às 8 da noite, os jornais, 9 da noite, novelas e tudo? O que é que há de bom? Respondam para mim o que é que há de bom, de benéfico, que edifica, que constrói coisa boa em nossa vida. Agora imagine todos os dias essas famílias diante desses noticiários. O que é que você acha que sai da boca dessas pessoas? O que é que você acha? Como é que o medo não está morando nesses corações? Como é que a falta de fé, a descrença, a incredulidade, a rejeição a Deus não é algo natural nessas pessoas? Vocês acham que é anormal uma família onde acredita em toda quanto é besteira, em mitologias, em esoterismo, em magia, em horóscopo, no diabo a 4? Acredita em tudo quanto é bobagem, acredita em todo o besterol espiritual que existe, em todos os demônios, em todo o ocultismo, em toda a treva, todos os dias expostos diante disso. Quando a gente fala a palavra de Deus, eles vão dizer assim: não, mas isso aí foi escrito por homens. Alô? Não, isso aí os homens escreveram, né? Pastor, escreve o que quer, fala o que quer. Porque é natural a rejeição. Porque o que eles escutam todos os dias é: não há Deus de fato. O que eles escutam todos os dias é: estamos entregues a nós mesmos. Em outras palavras, o que eles escutam todos os dias com o noticiário e com o que passa na televisão ou nas redes sociais é: Deus não se importa. Nós temos que fazer o nosso próprio caminho. Nós temos que buscar a nossa própria felicidade, porque ninguém descerá do céu para nos ajudar, mas Jesus já desceu. Alô?
Falta crer, mas nós somos expostos a um ambiente de incredulidade todo dia. Aí liga as músicas, aí a música é uma desgraça, porque as músicas que esse povo produz não valem nada. E a verdade não precisa de desculpas. Eu não tenho que me desculpar por falar a verdade para você. A dor da perda sim é algo real. O luto é algo real. Não brincamos com o luto de ninguém. Não brincamos com dor da perda de ninguém. Mas daí dizer que a pessoa está no céu dando risada porque lá estava faltando alegria, você me perdoe. Aí você me perdoe. É a pessoa mais desinteligente que existe, alguém que acredita numa coisa dessa. Para não chamar de outra coisa, porque senão vai dizer que o bispo é grosso. O bispo é indecoroso, é grosso. O bispo é deselegante, bruto, fala umas brutalidades no culto, não sei para quê. Aí você me perdoe, porque minha intenção é ser bruto, deselegante ou desqualificado. Aleluia. É falar a verdade. Uma outra realidade. Então vamos dizer, vamos por parte. Deus só opera no ambiente onde há fé. Aleluia. Por isso Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé, sem fé é impossível. Defina impossível. Diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que você acredite que Ele exista quando você se aproxima dEle, senão não recebe nada. Amém? Amém. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Oi, alô, alô. Dá um sorrisinho para não ficar muito pesado no culto, para não ficar pesado. Nós estamos falando de Jesus. Não sou eu que inventei nada aqui, não. Jesus não pôde fazer milagres porque as pessoas não criam. Como é que as pessoas passam a vida inteira sem crer em nada, rejeitando a Deus? Aí quando vem um problema, correm para a igreja e querem que na primeira oração a coisa resolva. Passam a vida inteira rejeitando Deus, cantando contra Deus, tecendo comentários contra Deus, fazendo piadas indecentes contra Deus, dizendo que Deus está abençoando o impuro, a imundícia, a imoralidade. É Deus que está me abençoando. Você que conta piada indecente, é Deus que está abençoando você. Você que canta esse tipo de música, é Deus que está abençoando o seu trabalho. Deus está do seu lado, filho. É o mesmo princípio com celebridade chula, com celebridade ridícula, com gente famosa que não sabe nada. E Deus é bom, em nome de Jesus. Falam em Deus, em Jesus, numa facilidade tremenda. A maioria até que foi filho de crente, desviados da igreja. Deus está com a gente. Tá, não tá? Vai todo mundo para o céu. Todo mundo para o céu. Vai ser uma festa, esse céu bandido. Esse céu bandido vai ser uma festa. O que vai ter de tranqueira lá, você imagina a festa no sabadão no céu. Nas quebradas. Pelo amor de Deus. Baile santo. A balada gospel, celestial. Como é que vai ser a balada celestial? Isso é loucura, uma insanidade. O texto continua. A maior parte das curas. Deixa-me falar outra coisa sobre esse texto aqui, você precisa entender isso.
O problema é falar com adolescentes e a jovens e adultos e tentar ser relevante para todas as idades. Isso é um problema para o pregador, porque eu não posso falar generalidades, eu não posso falar só coisas boas, positivas, alegrinhas. Eu preciso também fazer com que o adolescente desperte o desejo de amar a Deus acima de todas as coisas, e também preciso fazer com que o idoso saiba que servir a Deus também é uma coisa espetacular e que vai garantir a ele a entrada celestial. Não é fácil ser pregador onde tem muitas idades no ambiente, mas o Espírito Santo consegue falar com todos. Deixe-me falar uma coisa para você. Dentro desse texto, Jesus cuspiu no chão, cuspiu lá, fez o lodo, não foi nesse caso aqui, nem disse que fez o lodo, mas certamente fez, né? Ou provavelmente levando em consideração o outro, né? Mas o fato é que ele cospe e impõe as mãos. Eu não sei se ele cuspiu na mão ou se ele cuspiu no chão nesse caso, mas no primeiro lado cego ele cuspiu no chão, fez o lodo e sujou. O camarada não estava vendo nada mesmo, nem viu que era cuspe. Quem viu que era cuspe é quem estava do lado, porque o camarada não viu nada. Tá certo? Tá vendo o quê? Da mesma forma, esse aqui não está vendo que Jesus cuspiu. Jesus impõe a mão. Agora, esse ato de cuspir, tocar, é sobre isso que quero falar. A maior parte das curas, escute isso, a maior parte das curas e dos milagres divinos, dos milagres de Deus, são feitos pelo contato físico. Você escutou isso? A maior parte das curas e dos milagres são feitos por contato físico. A maior parte, claro, há outros que não precisavam, por causa das circunstâncias, mas a grande maioria dos milagres, tanto que Jesus fez, gente, desde Moisés para abrir o mar vermelho, para dar água, Moisés precisou tocar a vara no mar, Moisés precisou tocar a vara na rocha. A maior parte dos milagres, Elias precisou deitar sobre o corpo do jovem para ressuscitar, tocar a parte do corpo com parte do corpo. Tocar o cajado não aconteceu. Eliseu tem que pegar a capa e tocar a capa no rio. A maior parte dos milagres e das curas que Deus faz no nosso meio, na terra, são por contato físico. Escute isso. Alguns eruditos não conseguem, estudiosos da Bíblia, estudiosos da ciência, que creem, não conseguem entender como isso se processa. Realmente não dá. Mas eles acreditam uma coisa: aqueles que têm mais honestidade intelectual, eles acreditam no seguinte: algum tipo de energia espiritual é transferida no toque. É um fato, é inegável. E não apenas na Bíblia, em todas as vezes, todos os fatos relatados de cura, até mesmo em nossa comunidade, todos os fatos relatados de cura, normalmente é por um toque. Quando não há condições de tocar, a oração à distância resolve. Envia-se uma palavra, e aquilo acontece porque no reino do Espírito não há distância. Mas, via de regra, a maior parte dos milagres e das curas que acontecem é por toque. E os estudiosos honestos sabem que energia espiritual é transferida no toque. Não dá para explicar como isso acontece, mas é fato. Há uma quantidade de energia espiritual transferida. Amém? Deus usa isso. Diga, Deus usa isso. Olha só, Lucas 8:46. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus não a vê. Ela vem por trás, por baixo, e toca nele. O que Jesus fala? Lucas 8:46. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Como é que ele sentiu que saiu alguma coisa? Aquele toque foi diferente. Foi o toque que a gente chama de toque da fé.
Ela tinha fé desde quando saiu de casa. Antes de sair de casa, ela já estava declarando: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Se eu tocar, porque a fé declara o que quer antes de receber. Anote isso, não esqueça nunca mais. A fé bíblica, a fé verdadeira, ela declara o que deseja, como se já tivesse antes mesmo de ter. Ela diz: se eu tocar, serei curada. Se eu tocar, serei curada. Ela sai de casa com isso, enfraquecida, empobrecida, gastou uma fortuna com os médicos e não conseguia nada, e enfraquecida, envergonhada. Ela sabe que aqueles que a conhecem sabem que vão rejeitá-la e vão avisá-la: você não pode ficar trafegando no meio das pessoas, porque você está impura. Tem uma parte das pessoas que não a conhecem, então ela está tranquila no meio daqueles que não a conhecem, então ela vai por trás, ela já está enfraquecida e ela toca nas vestes dele. Quando ela toca na veste dele, tem um monte de gente tocando Jesus, mas o toque está ali, pegando no braço, na mão, tocando nele, etc e tal, e não está acontecendo nada. Mas quando esta mulher toca, Jesus diz: poder saiu de mim. Energia foi transferida. Outro texto, Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Agora olha o que o texto diz, versículo 18 de Marcos 16: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mão. A gente não ora por pessoas doentes, a gente impõe a mão em pessoas doentes. É por imposição de mãos. Atos no capítulo 19. Acha que é só imposição de mãos? Atos, o cajado de Moisés, a capa do Elias, e agora está com Eliseu, o cajado do profeta, os ossos do profeta Eliseu morto, que já está no osso. Abriram a cova, enterraram e jogaram alguém lá dentro, morto, ressuscitou, só por tocar nos ossos do profeta. Já loucura! A unção permaneceu até no osso do cara. Isso é um negócio fora de série. E aí, você pensar que é só a posição de mãos? Atos 19, 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, mãos, olha que interessante, fazia milagres extraordinários. Agora vai dizer, esmiuçar o negócio, a ponto, não era só as mãos, a ponto de levar os enfermos lenços. Leia a Bíblia aí, por favor. Leia a Escritura, por gentileza. Atos 19, 11 e 12. A ponto, versículo 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais, dos lenços e dos aventais, diante dos quais, do pedaço do pano que Paulo mandou, diante dos quais, eu já vi isso aqui acontecer na nossa igreja várias vezes, tá? Eu enviar até a toalha e a pessoa ser curada de inchaço e em cima da cama. Que aconteceu aqui perto do Santos Dumont, não tem muito tempo, de uma irmã da nossa igreja. Ela estava inchando o fígado, não fazia, ela não sabia que tinha uma enfermidade e inchou muito porque o fígado não fazia o processo, e o médico mandou para casa porque não sabia o que fazer. Ela passou muito mal, quase morre, e aqui eu ungi no cantinho ali, mandei uma toalha que a gente usava aqui para aquelas toalhas que eu uso da ceia. Uma daquelas toalhas eu ungi e falei: põe sobre o corpo dela essa noite e deixa lá. Eu não mandei oração nenhuma, não fiz oração nenhuma, disse: põe sobre o corpo dela. O irmão é pessoal conhecido aqui da nossa região, muito conhecido, muito famoso aqui da região. E ele enviou lá e deixou à noite. Quando foi de manhã, ela estava emagrecida. E ao pé da cama, poça de líquido. E o cobertor, ele disse que espremia assim e saía a gosma. O corpo exalou todo o líquido que não prestava durante a noite. Diante dos quais, do pano. Não é o pano que tem poder, é Deus que usa quando quer isso.
Amém? Usa, porque o ambiente de fé provoca isso. E eu creio nisso. Né? E a pessoa creu. Às vezes não é só a crença, às vezes a imposição de mão daquele que crê é suficiente, porque às vezes o outro não crê. E acontece, a gente não entende, não dá para explicar, mas a transferência de poder. Aí, não só isso, ainda estou no versículo 12 de Atos 19. Diante dos quais não apenas a enfermidade fugiu de suas vítimas, mas os demônios se retiravam. Não precisava nem dizer em nome de Jesus. O pedaço do pano, do avental que ele usava, expulsava demônio. Você não quer isso não, filho, na tua vida? Hã? Eu quero. Tiago, no capítulo 5, versículo 14, versículo 15, aqui vem a questão do presbitério da igreja. A pessoa não pode vir, etc e tal. Olha só, Tiago 5, 14 e 15. Se alguém de vocês está doente, dos crentes, não tem muita fé, não entendeu, está doente, não importa, ficou doente, é possível, não tem problema, pode acontecer. Tiago 5, 14 e 15. Alguém de vocês, dos crentes, está doente, chame os presbíteros da igreja, e este faça uma oração sobre ele. Como? Ungindo com óleo. Físico, toque de coisas físicas. Tem que ungir. Hoje em dia não pode ungir o corpo da pessoa, era a casa. Olha aqui. Unge o doente com óleo, não tem problema nenhum. Unge com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé, porque você crê naquilo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. Porque quem faz é o Senhor, não é a pessoa, não é quem ora, não é o presbítero, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o evangelista. Amém, gente? É o Senhor que faz tudo isso, mas o ambiente é propício, né, pastor? O ambiente está propício, aleluia. Se houver cometido pecados, eles serão perdoados, porque a pessoa que foi curada, e se a doença que veio na vida dele foi por causa do pecado, ele foi curado da doença, automaticamente já foi perdoado o seu pecado. Agora, se ele não foi curado, é porque ele tem um problema sério que ele precisa conversar. Bom, número 5, entendimento desse texto. Gente, eu preciso ir embora. As coisas, escute, tem um celular tocando aí, não? As coisas se tornam claras para nós. Escute, eu estou lendo o texto de um modo geral. Eu vi o cego ser curado, eu vi Jesus tocar, eu olhei e vi Jesus tocar, vi a cidade, eu tenho a imagem diante de mim, e diante dessa imagem estou vendo as possíveis aplicações desse texto e as revelações desse texto para nós. Uma das coisas que eu percebi, que o Espírito Santo me disse, é que as coisas se tornam claras para nós. Lembra? Jesus precisou orar pela segunda vez. As coisas, e aí ele passou a ver nitidamente que antes não tinha visto. As coisas se tornam claras para nós algumas vezes na vida, não é sempre, mas algumas vezes na vida, somente após uma segunda intervenção divina. Às vezes, Deus agiu uma vez, a coisa não ficou clara. E outras vezes será necessário Deus agir uma segunda vez, para que você veja e entenda perfeitamente. Isso não significa que Jesus ficou mais fraco de novo, né? Que Deus tem menos poder, né? Ou que o problema está em você, por isso que não aconteceu. Não, é porque você não teve fé. Não, é que às vezes significa que existem circunstâncias na nossa vida mais resistentes. Amém? Lembram do menino que tinha um espírito de epilepsia? Levaram para os apóstolos e os apóstolos não conseguiram expulsar. Jesus estava com 3 deles no monte, transfigurou-se diante dos 3. Quando desce para saber o que acontece, lembram disso? Trouxemos um menino, os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus então expulsa. Quando Jesus chega em casa, eles perguntam: por que a gente não conseguiu? Jesus disse: tem castas mais resistentes. Precisa de mais oração, precisa de mais discernimento. Amém? Amém?
Não é porque Deus tem menos poder, é que existem coisas mais resistentes. E aí precisa de um pouco mais de oração. Precisa de um pouco mais de bater na porta. Precisa de um pouco mais de jejum. Precisa de mais intervenção. Sexto, Deus não precisa da minha ostentação para ser glorificado. Por que eu digo isso? Porque Jesus não quer que o homem entre na cidade, na aldeia. Jesus manda ele ir para casa. Isso é clara indicação de que Jesus não vivia ostentando os milagres que fazia. Deus não precisa da minha ostentação para ser glorificado. Alguns milagres extraordinários do Senhor em minha vida só precisam que Deus e um pequeno grupo saibam, mais ninguém. Alguns milagres extraordinários de Deus na sua vida, ninguém precisa saber, só Deus e um pequeno grupo, aquele que orou por você, mais ninguém. Porque Deus não precisa de ostentação para ser glorificado. Deus não tem deficiência emocional nessa área. Deus não precisa que você fique dizendo: Deus me deu o carro, foi Deus quem deu. Deus não precisa do adesivo no carro, foi Deus quem me deu para ser glorificado. Ele já sabe que foi Ele que deu. E Deus não tem deficiência, Deus não tem necessidade que você reconheça isso. Deus não precisa que muitas pessoas digam assim: aqui Deus na minha vida, a prova que eu tenho carro, tenho casa de praia, tenho avião, tenho não sei o que, Deus é comigo, eu estou mostrando que Deus foi na minha vida. Deus não precisa disso. Amém. Deus não está nisso, e Deus não está sendo glorificado quando você conta certas coisas. Às vezes Deus não quer que você conte nada. Deus não precisa da sua ostentação para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Em outras palavras, Deus não precisa que você demonstre nada, porque Ele já sabe que foi Ele quem fez. Em último lugar, esse texto também, Marcos 8, nos revela que algumas vezes serão necessários novos toques de Deus na nossa vida. Jesus tocou de novo, não tocou? Tocou uma vez, os olhos já se abriram, mas não plenamente. Jesus se preocupou, orou de novo, tocou de novo, orou não, tocou de novo. Jesus não viu assim: que coisa, eu toquei e não aconteceu. Jesus, eu toquei, aconteceu pela metade. Não vou tocar mais. Acho que o poder de Deus já não está mais na minha vida. Jesus não falou essas coisas. Tocou, perguntou: o que você está vendo? Homens como árvore. Tocou de novo. E agora? Perfeitamente. Às vezes precisamos de um segundo toque de Deus. Amém? Às vezes precisamos que a nossa visão seja renovada. Quantas pessoas não precisam que o primeiro amor seja renovado? Aqui mesmo na igreja. Precisa voltar de novo ao que era antes. E precisa, se voltar ao primeiro amor, quer dizer, aquele estado espiritual inicial da sua vida de fé, não fosse uma necessidade, Jesus jamais teria dito isso em Apocalipse. Volte ao primeiro amor. Se o primeiro amor não fosse algo importante para Deus, Jesus nunca teria dito para a igreja voltar ao primeiro amor. Amém? Então é importante que você restaure e sempre mantenha em alta esse estágio inicial espiritual daquela fé que você tinha. Nunca perca. E se estiver perdendo, ore, porque você diz: toca em mim de novo, Senhor. Aleluia. Eu preciso do teu poder de novo, Senhor. Eu preciso sentir de novo, Senhor, aquela mesma alegria. Eu preciso sentir de novo aquele poder. Eu quero ser usado da mesma maneira, de novo. Eu não posso perder isso. Aleluia. Nós precisamos da renovação. Nós precisamos do novo enchimento do Espírito. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, em Atos 3 estava cheio de novo, em Atos 4 estava cheio de novo. Nós precisamos de novos enchimentos do Espírito na nossa vida.
É bíblico. Nós precisamos do segundo olhar no texto. Precisamos olhar de novo. Eu li, não vi, lê de novo. Precisamos desse segundo olhar, dessa segunda unção, de uma nova unção. Eu já recebi a unção de Deus, eu preciso de uma unção nova. Aleluia. Amém? Amém. Você precisa. Eu já sei que alguns aqui realmente precisam, porque no nível espiritual que eu estou vendo aqui da resposta, você realmente precisa de um segundo toque de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ok? Você precisa de uma nova unção, você precisa de novas experiências em sua caminhada de fé. E por que isso tem que acontecer? Até que tudo fique muito claro para você. Até que você veja nitidamente. Provérbios 4, 18, eu quero encerrar usando esses textos. Mas a vereda dos justos, o teu caminho, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Por último, 2 Pedro 1, 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. É um processo, é progressivo. Precisamos de uma nova unção, de uma nova experiência, do poder de Deus de novo, do toque de Deus de novo. Precisamos que o Senhor restaure a nossa vida, renove a nossa unção. Eu comecei na fé agora, aleluia. Você precisa lembrar-se disso que você começou agora. Está tudo fresco para você, tudo novo. A fé, a vontade de estar no culto. Olha, quando a gente está novo na fé, a gente começou na fé nos primeiros meses e anos, a gente acha que a quantidade de culto é pouco. Ou não é? Todos nós, quando estamos no início da fé, mas só tem domingo. Nossa, só sexta. Poxa, vou fazer o que esses dias todos? Depois de velho que perde o primeiro amor, depois quando perde o primeiro amor, fala assim, hoje é domingo, né? O culto de novo. Não. Ou alguém vai dizer assim, nossa, você está indo muito na igreja, né? Uma vez na semana. 2 vezes na semana. Está indo muito na igreja, né? A pessoa ainda concorda, é verdade, né? Estou indo demais, né? Estou pensando menos em mim. Alô? Quando você perde o primeiro amor, Deus não é mais importante. Quando você perde o primeiro amor, o culto não é mais importante. Quantas pessoas hoje deveriam estar aqui? Não é poderiam, não. Deveriam estar aqui. E não estão. Por quê? Porque não tem o primeiro amor, não. Se tivesse o primeiro amor, essa chama estariam aqui, não importa o que aconteça. Claro, nós temos a pastoreira acima de luto, não é esperado que ela esteja no culto. Está de luto pela morte do seu pai. É natural que a pessoa refreie, porque ela tem que passar pelo luto. Amém? Mas quem não está em luto, qual é a desculpa? Não está internado no hospital? Qual é a desculpa? Nenhuma. No entanto, está em uma festa, em uma saída, em um churrasquinho, em um shopping que perdeu o horário, o entretenimento que Satanás inventou para tirar a pessoa do culto. E ela foi enganada. Sabe o que Satanás disse para Jesus? Na terceira tentação? Lembra? Tudo te darei. O que as pessoas querem? O mundo, né? Dinheiro, fama, prosperidade, paz, viagens, tudo. Tudo te darei se prostrado me adorares. Em outras palavras, se você deixar de adorar a Deus. Aí Jesus, como Jesus é maravilhoso, ele vai e coloca o diabo no lugar dele. Vai para lá, coisa ruim. Em outras palavras, só ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Aleluia. Não me interessa, eu estarei no culto. Não é porque eu tenho que bater cartão,
Eu estarei no culto porque o primeiro amor, a paixão por Deus está operando na minha vida e nada me impede de estar, a não ser que seja algo realmente grave. O carro furou o pneu na hora do culto, antes de sair de casa, faltou combustível, não teve dinheiro para colocar combustível, nem para pegar Uber, nem para isso, nem para aquilo, tudo bem? Algo justificável que lhe fere, que lhe entristece aconteceu. E você está triste, profundamente triste, porque não conseguiu chegar. Amém? Amém. Aí sim Deus está entendendo. Ora, isso, não vem com essa história. Estou trabalhando no horário do culto. Tudo bem, não pode vir. Mas qual é a justificativa para a pessoa que deveria estar? Deveria e não está. Nenhuma. Não há justificativas para não adorar a Deus. Você perdeu o primeiro amor. Mas você precisa de que o Senhor toque sua vida de novo nesse caso. É claro que quem não está aqui não está ouvindo, então como é que vai ser tocado? Precisa que você diga para ele ou para ela: olha, você está dando sinais de quem perdeu o primeiro amor. Eu quero orar por você, para que Deus toque em você de novo. Você pode fazer isso. Cadê a bispa? Amém? Ela vai orar por você para encerrar, mas só Jesus na minha vida com esse horário. Eu espero que a gente um dia não nos preocupemos mais com o horário. Que realmente a gente não se preocupe mais com o horário. Mas tem tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo. Os horários são importantes, né? A gente precisa obedecer horários em muitos sentidos. Se ela tomar a palavra agora, ela vai chegar perto das 10 horas. Então eu não posso nem permitir que ela pegue a palavra nesse horário, não é? Mas ela vai dizer assim: não, deixa eu orar 3 minutos. Você já viu 3 minutos dela, né? Então você faz o seguinte: mas ela é autoridade, né? Então nós temos que, se nós nos submetermos às palavras dos profetas, nós prosperaremos. Amém? É o que está escrito na palavra. E se a gente entender isso corretamente, nós vamos prosperar na nossa vida. Eu sei que as crianças ficam incomodadas, dependendo da idade do bebezinha, chega em determinado horário, incomoda um pouco. Às vezes, se o seu marido não vem na igreja, já está ligando, perguntando: o culto acabou? Já pode ir buscar? Né? Ou você está lembrando de um monte de coisa que tem que fazer quando chegar, porque amanhã tem que trabalhar. Mas, mesmo sabendo disso, desliga um pouco. Desliga um pouco. Porque nós, quando encerramos com a oração, nós encerramos bem. Porque aí a gente faz o quê? Cobre tudo aquilo que foi falado, blinda. E o inimigo não pode roubar aquilo que Deus lançou e semeou no seu coração. Amém? Amém? Amém. Então pegue o seu envelope, o seu dízimo, o seu cartão de dízimo que você tem, por gentileza, rapidamente. Pegue aí o seu envelope. Quando você chegou, você está mesmo na cadeira.